Iniciei a minha gravação. Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fugênio. Então, colegas, vamos retomar a nossa sessão de julgamento, dia 20 de julho de 2021, no turno da tarde. Fizemos mais um intervalo. E, antes do intervalo, jogamos o item 23 na pauta. Certo. Esse item 23, deixa eu confirmar aqui. Ele é paradigma, o resultado desse julgamento vai ser repetido para os itens 24, 25, 26 e 27. Então, vamos julgar o item 28 da pauta, agora processo... perdão. Item 30. Temos 3 processos aqui da mesma empresa, né, que é a Axo Nobel Limitada. São os itens 28, os itens 29 e o item 30. É um pedido todos os relatados pelo conselheiro Higiene, a pedido dele, nos inverter a ordem da pauta, vamos julgar primeiro 30, depois julgaremos o item 28, certo? Então, vamos julgar o item 30 da pauta, processo da empresa Axo Nobel Limitada, relatado pelo conselheiro Efigênio. Deixa eu corrigir. Vamos julgar o item 30 da pauta, processo da empresa Axo Nobel Limitada, relatado pelo conselheiro Efigênio, que tem a palavra. Bom, obrigado, presidente. Presidente, esse processo, na verdade, é o seguinte, todos eles tratam de pagamento indevido ao maior, só que é de pagamento estimativo. E o contribuinte, ele acabou fazendo alguma confusão com pagamento indevido ao maior, saldo negativo de imposto de renda, que é muito comum no pagamento estimativo. Então, depois tive uma certa dificuldade para entender esse processo. E, posteriormente, na hora que realmente consegui entender, ora ele fala que é saldo negativo, depois ele confirma que é pagamento indevido, e aí confirmei, realmente, trata-se de pagamento indevido ao maior, que, inicialmente, ele havia feito uma compensação com a estimativa de um determinado período. Essa compensação não foi homologada, ele foi lá e pagou naquele mesmo período. Posteriormente, antes do despacho decisório que a gente vai analisar, o que ele fez? Ele retificou as DCTFs e alocou os débitos no respectivo período, certo? Então, o que nós vamos analisar é pagamento indevido ou a maior de estimativa, ok? Então, vamos lá. Então, Decomp, né? Que compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido a maior, de estimativa. E o período de apuração é março de 2006, né, no valor de 315 mil. O despacho decisório ele não homologou a Decomp em razão de o pagamento, né, indicado como crédito, já estar alocado, né, para quitação de débitos de um determinado processo. Eu cito aí. Em manifestação de conformidade, a recorrente alegou, em síntese, equívoco no preenchimento da Decomp, ao informar como origem do crédito indevido ao maior, ao informar como origem do crédito, pagamento indevido ao maior, quando, na verdade, seria saldo negativo. Ele próprio já está confundindo aqui, a gente vai ver mais para frente, conforme apurado na DCTF retificador. O acordo recorrido observou que, ao contrário do que pretende a recorrente, o crédito pleiteado nessa Decomp refere-se, sim, a pagamento indevido ao maior de estimativa, porquanto o saldo negativo apurado no ano de 2006 for objeto de compensação numa outra Decomp. Nesses termos, a turma de primeira instância, por unanimidade, ela indeferiu o pedido de juntadas de prova posterior à impugnação, né? Ele queria juntar comprovantes de arrecadação e não homologou a compensação declarada. Cientificada, né, em recurso voluntário, o que a contribuinte sustenta? Em preliminar, ela alega tempestividade e nulidade do acordo recorrido, como eu vou analisar em detalhe no voto. No mérito, ela aduz que o cerne da questão diz respeito à apuração do IRPJ, estimativa no mês de março de 2006, no valor de 4.314.000, né? E que nesse período houve, esse é o ponto, houve recolhimento a maior de 261 mil em valor original. Esse é o centro da controvérsia. Defende que a vinculação do DARF de 315 mil ao processo de cobrança é equivocada por quanto teria havido erro no preenchimento de DCTF. Assenta que no final do ano calendário apurou saldo negativo de 1.200.000, o qual fora questionado no processo 2003-77, referente à Decomp que ela especifica,
né? Por fim, ela requer a conversão do processo em diligência para análise do direito creditório, com base no parecer 8 de 2014 e, subsidiariamente, o provimento do recurso voluntário. Então, presidente, esse é o relatório e eu passo ao voto. Ok. A preliminar de intempestividade foi porque o processo ele foi intempestivo por um dia, só que o contribuinte alegou o seguinte, que o prazo dele estava suspenso em função daquela portaria do CARF, da questão da Covid-19, que suspendeu os prazos. Perfeito? Eu estou deferindo a colher nessa preliminar, porém, com um outro argumento. Meu fundamento é o seguinte, ele está utilizando a portaria do CARF. Para mim, não é a portaria do CARF, é a portaria da RRFB, porque nessa data o processo não estava no âmbito do CARF, estava no âmbito da Receita Federal. E naquela data também havia uma portaria suspendendo os prazos processuais. Né? Então, com base nessa portaria da Receita Federal, eu acolho e considero tempestivo o recurso voluntário. Nulidade do acordo. O que a recorrente alega? Cerceamento de direito de defesa e nulidade, o argumento de que o julgador não enfrentou as alegações enviadas na manifestação de conformidade, tampouco converteu o feito em diligência para apurar os fatos. E aqui, como vem julgando nessa turma, vocês já viram, eu falo que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, né? Cito o julgado do STJ e julgados do CARF, e que a diligência é para quê? A diligência é para trazer elementos quando o julgador sinta necessidade, o que não é o caso aqui. E também a questão da nulidade, quando se esteja ferindo algum direito do contribuinte, o que não é o caso, como nós veremos mais à frente. Então, eu também estou afastando essas nulidades. Por fim, essas preliminares, melhor dizer. Ainda, ele cita a questão de juntado de prova após a impugnação. Aqui, presidente, nesse novo colegiado, eu nunca trouxe essa questão, e aqui eu faço um ponto aqui só no item 31, que resume bem, aliás, o item 30 do meu voto, que eu resumo bem o porquê que eu entendo que é um formalismo moderado. Aí eu faço a leitura. Item 30. Creio que o objetivo da norma preclusiva é vedar a ocultação de prova durante a formação da questão sujeita a debate, ou seja, evitar que a parte premeditadamente guarde segredo para, no momento oportuno, quando não mais houver possibilidade de análise pela instância inferior, trazê-la aos autos. Assim, à luz dos artigos 2º e 38 da 9784 de 1999, a meu ver, deve prevalecer o formalismo moderado, permitindo ao contribuinte juntar documentos posterior à apresentação de impugnações administrativas. Ademais, de nada vale levar às últimas consequências os efeitos da preclusão, pois o sujeito passivo terá a oportunidade, mesmo tendo seu direito preclusivo na esfera administrativa, recorrer ao judiciário, o que significa maior ônus tanto para a Fazenda quanto para o contribuinte. Aí eu cito alguns julgados, e nesse caso eu aceito as provas apresentadas. Quais seriam essas provas? Quando ele está discutindo pagamento indevido ao maior, alguns DARFs que ele havia deixado de juntar, certo? Eu coloco entre parênteses. Então, agora, adentrando ao mérito. Vamos lá. A recorrente, ela apresentou o DECOMP em que compensou débito próprio com crédito decorrente de pagamento indevido a maior de RPJ, estimativo, né? Referente ao período de apuração, março de 2006, recolhido em 2 de dezembro de 2009, no valor de 315 mil, né? E aí, esses 315 mil, o valor original é 194 mil, principal acrescido de multa e juros. Certo? O despacho decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento, né, indicado como crédito, ter sido utilizado para a quitação de débitos da própria recorrente no processo final 2009 e 13. Em primeira instância, a recorrente alegou equívoco no preenchimento da DECOMP, ao informar como origem do crédito pagamento indevido ao maior, quando o correto seria saldo negativo. Né? A decisão de primeira instância, por sua vez, não acatou tal alegação e pontuou que realmente era saldo e pontuou que o saldo negativo apurado no ano de 2006 foram objeto numa outra DECOMP. Né? Então ela falou, isso aqui não é saldo negativo, porque saldo negativo já foi tratado numa outra DECOMP, isso é pagamento indevido ao maior mesmo. Aí, pois bem, eu faço aquela fundamentação minha nos itens 38 até o item 43 e passo a enfrentar
esse tema, no parágrafo 44. No caso de análise, a recorrente aduz que o cerne da questão diz respeito à estimativa, à apuração de RPJ estimativa no mês de março de 2006, no valor de R$ 4.314.994, conforme DCTF e DIPJ. No entanto, ao computar-se o total de dados recolhidos referente a esse período, verifica-se que houve recolhimento a maior de 261 mil, o valor original. Registra que o DARF de 315 mil não deve tão somente ser vinculado como débito quitado decorrente daquela compensação, aquele processo administrativo que eu citei no início, posto que sequer deveria ter sido apurado como devido. Tratou-se de um excesso e sequer poderia constar da DCTF na relação de pagamentos. Ou seja, o que ela está alegando? Houve um equívoco no preenchimento da DCTF. Confesso que até esse momento eu tive muita dificuldade para entender o que estava acontecendo. Então, depois que eu entendi, ficou mais claro. Então é o seguinte, com vistas a dirimir a controvérsia, necessário verificar se o pagamento considerado indevido a maior pela recorrente está disponível para repetição. Vejamos. Destaque-se, inicialmente, que a ciência do despacho decisório ela ocorreu em agosto de 2014. E as DCTFs e DIPJ retificadoras, essa aqui está atestada no outro processo está atestado, foram transmitidas em 2010 e 2009, respectivamente. E esse ponto aqui agora é crucial. Consta da DCTF, referente ao período de apuração março de 2006, o débito apurado de estimativa no valor de R$ 4.314.000, o qual está vinculado aos seguintes créditos. Quando o contribuinte faz a DCTF, ele informa como que ele faz a vinculação, pagamento, compensação, pagamento devido a maior. Então, ele vinculou 3.194.000 a pagamento, que é o que nos interessa. 1.065.000 a compensação de pagamento devido a maior, 55.000 a outras compensações. Confrontando o crédito vinculado a pagamento com os pagamentos recolhidos via DARF, anexados aos autos, verifica-se que realmente houve um recolhimento a maior de 261.000 valor original. Então, o que eu fiz? Eu verifiquei todos os pagamentos para esse período, certo? E o que ele está questionando aqui é 194. Então, qual que é o total de DARF? 3.455, 3 milhões. E qual que é o valor que ele vinculou na DCTF com relação a pagamentos? 3.194. Então, essa diferença, houve um pagamento a maior de 261.000. Como se vê, houve um recolhimento a maior de 261.000. Ocorre que o pagamento de 315.000, cujo valor original é 194.000, objeto de repetição nesses autos, foi alocado ao processo 2009-13. Segundo a recorrente, esse processo refere-se a exatamente o quê? A cobrança de débito de compensação não homologada na DECOMP e tal, que ele tentou compensar a débito exatamente estimativa desse período. Então, ela não foi homologada, ele foi lá e quitou. E esse processo foi arquivado. Certo? Mas refere-se à estimativa desse período. Todavia, conforme salientado pela recorrente, houve equívoco na DCTF em relação à RPJ estimativa, desde que os DARFs vinculados somam 3.455, ao passo que o valor declarado é 394, o que resultou em recolhimento indevido a maior, né, de 260.000, como eu disse. Consta da DIPJ que, no final do ano calendário 2006, a recorrente apurou saldo negativo no valor de 1.203.000, e dentre as rubricas que compõem o referido saldo, consta IR de estimativa recolhido no mês 3 de 2006, no valor de 4.314.000. Ocorre que o valor pleiteado nestes autos em nada afeta o saldo negativo, vez que, como visto acima, refere-se a uma parcela que excedeu aos valores que compuseram os pagamentos vinculados à DCTF 3 de 2006, e, consequentemente, o saldo negativo. Desta forma, é possível concluir que o pagamento pleiteado no valor original de 194.000, vez que dentro do limite de 261.000, estaria disponível para repetição. Entretanto, não se sabe se a contribuinte apresentou novas retificadoras ou se tal pagamento foi utilizado em outras DECOMP. Isso posto, como dito acima, relacionados aos altos elementos probatórios suficientes
e hábeis, no caso aqui da DCTF, da IPJ. Eventual equívoco cometido pelo contribuinte, como no caso da análise, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Assim, entendo que o direito creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal à luz dos recolhimentos efetuados pela recorrente, conforme demonstrado neste voto. Então, antes exposto, eu dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos da Receita Federal para reanálise do direito creditório à luz dos recolhimentos de RPJ estimativa 3/2006, efetuados pela recorrente, sem óbvio de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Após, retome-se o rito processual. É como voto, presidente. Eu fiquei com umas dúvidas aqui. Perfeito, presidente. Bom, primeiro, você sabe se na DIPJ, como é que ele está aproveitando a estimativa de março? Né? Porque... Não, ela compõe saldo negativo, a estimativa. O que valor? Saldo negativo. No valor que está declarado na DCTF. O que nós estamos discutindo é o valor que ele recolheu a mais do que está declarado na DCTF. Não, pois é, então a pergunta é essa. Se a DIPJ está batendo com a DCTF? Bate com o que está na DCTF. Perfeito. Certo, é. Porque a DIPJ poderia ter a mais também. Aí ele poderia estar aproveitando como saldo negativo. Isso. Né? Eu tive um cuidado. É por isso que gerou a confusão. Porque o que ele está pleiteando... Nesse parágrafo, presidente, no item 51, quando eu falo da DPJ, é exatamente por isso. Porque, olha só, o que ele utilizou na DIPJ foi exatamente o valor que ele declarou em DCTF. Então, como que está sendo discutido? É o que está além da DCTF, esse valor à parte, então não teria influência no saldo negativo. Certo. Assim, mais duas coisas aqui, complementando. No dispositivo, normalmente quando é esse dispositivo para voltar para a DRF, eu gosto de dizer o que a turma aqui superou, que mudou o quadro para que a DRJ saiba o que ela tem, a DRF saiba o que mudou para ela poder analisar. Então, eu digo assim, perfeito. A luz dos recolhimentos de RPJ estimativa de 3/2006. Não. A DRF já analisou essa estimativa e disse... Ela só analisou um processo especificamente. O que ela fez? Esse valor que você está analisando está vinculado a esse DARF. O que o contribuinte fala? Olha, a minha estimativa de 3 de março de 2006, ela é 4.314. Só que eu recolhi, a conta que está aqui, ó, no item 48. A minha estimativa do mês 3 de 2006, na DCTF, é 3.194. Mas eu recolhi quanto? 3.455. Inclusive, esse valor que você está citando, ele está vinculado a um processo de compensação que é parte da estimativa de 2006, de março de 2006. Então, eu tenho que fazer análise de todos os DARFs recolhidos para aquele período. Entendeu? É por isso, presidente, eu tive muita dificuldade porque a questão não ficou clara durante o processo. Depois que eu fui entender qual que foi a lógica, porque o contribuinte, ele não... Tanto que ele começa inicialmente a discutir questão de saldo negativo. Entendeu? Certo. Então, seria assim, a luz do montante dos recolhimentos, da totalidade dos recolhimentos, né? Perfeito. À luz da totalidade dos recolhimentos. Certo. Luz... E por último, Virginia, assim, essa questão da tempestividade, eu acho que o que vale é a portaria do CARF, porque o prazo de recurso voluntário é do CARF, não é da DRF. A DRF nem avalia a tempestividade de recurso voluntário, certo? Quem avalia é o CARF. Né? Mas esse processo, na época, ele estava onde? Não importa onde seja lá quem é o responsável pelo processo, tem sempre que voltar para a DRF, porque a DRF é a interface com o contribuinte. O contribuinte não se dirige ao CARF, sempre vai se dirigir à DRF. Mas no momento processual do recurso voluntário, a análise de admissibilidade do recurso voluntário não é da DRF, é do CARF.
do recurso da impugnação é da DRF, sim. Né? A DRF pode dizer, olha, é intempestivo, não conheço. Certo? Mas já no CAF, ela não pode nem dizer isso. A única coisa que ela faz, do recurso voluntário, né? A única coisa que ela faz é juntar aos autos e enviar para o CAF. Quem faz a análise de admissibilidade do recurso voluntário é a gente. Certo? Presidente, se me permite, e te interrompendo propositalmente, concordo, e tem um argumento que reforça isso, que ele joga uma pá de cal. Pergunto, quem que deve julgar a perempção? CAF. Morreu. Certo. Vou ajustar o meu voto. Tá certo. Então, concordo plenamente. Concordo. Ok. O colegiado está de acordo? O colegiado? O Wilson pediu uma palavra. Perfeito. Wilson. Na verdade, era só uma dúvida, acho que acabou também confirmando, né? Como o valor que ele recolheu foi de 3.455.000, e a parcela que ele foi confessado em DCTF foi de 3, só queria confirmar, viu, Efigênio, se me permite. Perfeito. Perfeito. Então, o recolhimento foi de 3.455, né? Esse foi o valor que você considerou, foi o pagamento. E o valor, que foi confessado em DCTF, que foi de 4.314, e esse valor de 4.314 é que considerou na estimativa para final da apuração do saldo negativo no final do ano, né? Então, essa diferença... Não. Só que aí tem um detalhe. Vai no meu item 48. No item 48 do voto, nesse quadro. Tá. Certo? Então, é o seguinte, aquele valor que você citou, de 4.314, é o que está lá, a estimativa dele do mês de março, certo? Só que no março de 2006, só que na própria DCTF, ele vinculou a pagamentos 3.194.000, certo? Então, na DCTF dele, quanto que ele fala que eu paguei e recolhi de DARF? 3.194.000. O restante outras compensações para analisar. Então, quando você analisa esses 3.194.000, é o que está nessa planilha minha, com os DARFs que ele recolheu, você verifica um recolhimento maior de 261.000. Tá. Entendeu? Isso. E o total da estimativa dele, do período de 4 milhões, isso é o do período, entendeu? Eu não estou ultrapassando esse valor, só com relação ao DARF mesmo. Isso, na verdade, então, no saldo negativo do final do ano, ele só considerou essa parcela e não o total que ele fez o pagamento, né? Essa diferença não faz parte do saldo negativo. Não faz parte, foi exatamente. Falei, ó, o saldo negativo dele continua intacto. Perfeito. Ok. Mais alguma coisa, colega? Sérgio, tá sem voz. Tá mudo. Tá mudo, Sérgio? Só para deixar bem claro, é como se ele tivesse uma estimativa de 100, vamos supor, e aí ele vincula aquela estimativa de 100 com o DARF de pagamento de 120, mas vinculando só 100 de pagamento. Então, na DCTF vai ficar 100 vinculado 100 de pagamento, mas com DARF de 120. Exatamente. Ou seja, tem 20 aí soltos. Né? Sim. Agora, minha única dúvida, isso é que eu... Novamente, tem até que ver isso. Às vezes, para eu acessar o e-processo, chega no final da tarde, ele vai ficando um pouco lento. Os DARFs, isso aí foi feito um despacho decisório manual ou foi eletrônico? Eletrônico. É porque o eletrônico costuma ver também ser essa sobra, né, de 20. É isso que me deixa... Mas o que aconteceu, Sérgio? É porque esse 20 pode estar alocado... Ele retificou, mas antes do despacho decisório. Tanto é que eu tive curiosidade de analisar, se você olhar no item 47 do meu voto, o despacho decisório é 2014, certo? Mas aí ele havia retificado as DCTF antes. Mas o que acontece? Como ele está vinculando a um período específico, e eu tive dúvida com relação àquele processo. O que aconteceu? Nas DCTFs deles anteriores, ele fez uma vinculação para quitar esse débito com uma DECOMP. E essa DECOMP não foi homologada. O que ele fez? Ele vai lá e quita essa DECOMP. Pagou. Então deve estar vinculado àquela DECOMP. E aí, posteriormente, quando ele informa para fins de pagamento de devida maior para o cômputo desse período, você verificou, olha, esse DARF já está alocado.
Só que aí eu tenho que verificar o total. Não, eu entendo que é a melhor decisão, porque a gente não tem acesso ao sistema, a gente não sabe o que está preocupado, o que não está, até pelo tempo, o que pode ter acontecido. Tem que passar por uma reanálise, justamente por esse, entre aspas, essa falha de ter entendido, que não é bem uma falha, mas ter entendido que o todo estava sendo aproveitado, quando na verdade existe realmente uma parte. Tem que ver se essa parte foi aproveitada ou não, né? Já é uma segunda história. Tá perfeito. Em situação normal, esse é aquele caso que em situação normal, ainda mais quando é pagamento em dívida maior, a gente pode homologar diretamente. Só que devido às peculiaridades desse processo, eu achei mais seguro, presidente, devolver com todos esses... Eu fiquei na dúvida, porque normalmente quando é assim, pagamento em dívida maior e está mostrado que realmente é em dívida maior, a minha tendência é logo já deferir o crédito infraestrutura. Eu pensei nisso, presidente. Mas aí é uma situação especial, porque... Exatamente. Porque são vários pagamentos. Né? Quando é assim, é um DARF, e aqui, né, uma DCTF, um DAF, uma DCTF, fica tranquilo. E tem mais. Perfeito. A gente está vendo aqui uma fotografia. A depender do contribuinte, eles retificam muito, eles mudam essas vinculações. Tem contribuinte que faz 4, 5, 6 retificadoras. Então, isso aí essa dinâmica a gente não consegue colher aqui nos autos. Né? O melhor caminho realmente é trazer a unidade de origem para analisar. Eu penso assim também. É isso também. Eu pensei nessa linha, presidente. De início, eu já iria até homologar. Só que eu analisando, eu falei, olha, porque agora eu consegui entender, mas para entender esse processo foi uma dificuldade. Depois que consegui encaixar, ficou simples. Porque assim, o que eu chamo de pagamento, da receita, assim, não chega a ser uma falha, mas é um ponto fraco. E assim, se você faz um DARF, pagamento, indica um código de receita em um período de apuração X, não importa se você já quitou o débito lá da DCTF, ele vai alocando. Ele vai alocando para aquele período. Então, mesmo que a tua DCTF seja de 100, se você apresenta 10 DAFs de 100, ele vai alocar os 10 DAFs de 100. E o pior ainda corre quando há vinculações distintas. Por exemplo, de 100, ele tem 30 parcelado, 40 pagos, outros 30 compensados. Aí daqui a pouco ele aumenta, para aumentar o vínculo de compensação de 30 para 40 e diminui o vínculo de pagamento. Essa sobra de pagamento ele aloca em outra DCTF. E aí vira uma festa, assim, em termos do nosso sistema que aguente, né? Exato. E aí, quando o contribuinte, nem ele entende o que está pedindo, né? Pede pagamento de devida maior, depois, na verdade, diz que é saldo negativo, depois de devida maior, para entender realmente isso tudo, precisa ter um esforço muito grande. Parabenizo aí o relator por isso. Beleza. Ok, colegas, podemos votar, então? Feitos todos os devidos comentários. Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Wilson. Também acompanho o relator e parabenizo aí por desvendar uma novela. Idem, presidente. Acompanho o relator e parabenizo o excelente voto. Okay. Sérgio. Acompanho o relator, presidente. Tiago. Acompanho, presidente. Lucas. Acompanho também. Eu também acompanho o relator, também parabenizo o relator pelo esforço cognitivo de entender a situação e expressar isso de uma maneira clara para a gente, né? Obrigado. Então, colegas, o resultado do julgamento item 30 da pauta ficou da seguinte forma: dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade. Vou colocar aqui, né, para voltar à DRF para proferir novo despacho decisório, mas eu gostamos do voto do relator. Certo? Ok. Mas lá na ata eu vou pegar o dispositivo do voto. Ok. Certo? Eu vou fazer aquele ajuste e já coloco lá. Ok? Tá, beleza. Deixa eu só copiar tudo aqui. Esse foi o item 30, não é isso? Então, colegas,
Vamos, conforme pedido do relator, vamos agora votar o item 28 da nossa pauta. Processo também da arte do Nobel Limitada, com a palavra do conselheiro Vigênio. Presidente, se eu me permite, o relatório, esse processo é exatamente igual ao anterior, porém períodos distintos. O relatório é o mesmo, e aqui, já indo direto para o voto, eu vou alterar aquela questão da tempestividade, certo? Igual no anterior. E no voto, ele discute questão de nulidade, né? Aqui não tem, acho que não, deixa eu ver se tem a questão da prova. Não tem aquela questão de prova fora do prazo. E aqui, eu indo exatamente para o voto, no item 40, o que ele está questionando aqui agora? É um outro pagamento, certo? Naquele a gente estava olhando o pagamento de 194, no dia 31/3, e aqui ele está questionando o pagamento de 26. Só que que ele comete alguns equívocos, ele fala que era uma compensação não declarada, ou seja, umas certas confusões dentro do processo. Mas, na essência, o que ele está discutindo? É exatamente a mesma coisa, certo? É um dos pagamentos daquele período. Como lá era 261 mil, né, a gente verificou que o crédito, o pagamento a maior foi 261 mil, ele pediu de valor original lá 194 e aqui ele está pedindo 26 mil reais. Então, tal qual no processo anterior, eu estou dando provimento parcial, né, para devolver o processo para a origem, né, para reanálise do direito creditório à luz da totalidade dos recolhimentos, né, presidente? Beleza. RPJ estimativas efetuadas sem óbito de intimar o contribuinte. Então, eu dou parcimento parcial nos mesmos moldes do processo anterior. É como voto, presidente. E esse foi o item. E esse é paradigma. Esse é paradigma. Colegas, então a situação fática é totalmente similar, né? É a mesma situação fática, a diferença é o DARF, né? Mas que são, que são complementares para o direito creditório dele, né? O direito creditório do contribuinte, na verdade, ele vem de dois DARFs, né? Então, no item 30 é um DARF, agora o 28 é outro DARF, provavelmente o 29 vai ser também algo assim. Deve ser alguma coisa nessa linha, exatamente. Então, vamos votar logo, então, já que a situação é totalmente similar, ok? Então, vamos lá. Jefferson? Eu acompanho o relator, presidente, e aproveito para parabenizá-lo também, não só pelo 29, mas também pelo 28 e o 30. 29 não é ainda, né? Mas o 30 e 28. Beleza. Acho que confirmando aí, presidente, acho que realmente o outro, né, que é o repetitivo, exatamente na mesma situação, porque eram 261, né? Esse é de 26, o outro 194, então a diferença então, deve ser no outro lá. Vai deixar. Acompanho o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Tiago. Com o relator, presidente. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do item 28 da pauta ficou da seguinte maneira. Dá provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade, né, para votar a DRF, para proferir novo despacho decisório nos termos do voto do relator. E aí, novamente, eu vou pegar o dispositivo do voto e vou transcrever para a nossa aba. Já está na pasta, presidente. Esse voto com alteração já está na pasta. O dispositivo. Isso. Ok, deixa eu só copiar isso tudo aqui. Só me organizar aqui rapidinho. Então ficou. Nós temos ainda. Bom,
Então, esse foi o item 28 da pauta, né? Ele é paradigma para o item 29, então este resultado do item 28 vai ser reproduzido para o item 29 da nossa pauta. Item 30 a gente acabou de julgar, então vamos avançar para o item 31, processo da empresa International Paper do Brasil, processo que vai ser relatado pelo conselheiro Fred. Bem a palavra. Fred, são dois processos, né, na International. Compensação não declarada. São muito parecidos, mas eu preciso separá-los assim no relatório. Certo. Tem alguma preferência? Não, pode ser o 31. Pode ser o 31. É um detalhe fático que muda de um para o outro, muda o período também, mas tem um detalhe na defesa que muda e tem. Acho que não está na pasta ainda, né, Fred? Okay. Não? Não está. Porque a gente está tão adiantado que. Isso. Não está, não. Eu também estou colocando os meus agora. A gente está muito adiantado. Um minuto, por favor. Vou aproveitar e pegar o que eu fiz. Está indo. Chegou, Fred. Chegou um, né? O outro ainda está indo aqui para mim. Não, chegou dois. Pronto. 31 e 32. 31 e 32. Ok, presidente? Ok. Ok. Trata-se de recurso voluntário, estou no 31, tá bom? Trata-se de recurso voluntário manejado em face do acórdão da DRJ de Belém, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de recolhimento a maior de IR-fonte referente ao período de apuração de 2007. Na decisão que negou a homologação da DECOMP, constam as informações abaixo reproduzidas, de que, a partir das características do DARF, discriminado do PERDICOMP, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, a decisão que eu transcrevo aqui a ementa, e uma parte dela, e resignado o contribuinte interpõe recurso voluntário em que alega ter demonstrado e comprovado a existência do direito creditório que decorre do recolhimento indevido de IR-fonte referente à retenção de 1,5% sobre o valor de nota fiscal que não demandaria retenção. É uma empresa de engenharia, ok? Outro sim suscita a nulidade de nota de infração por pretensa violação ao devido processo legal, ampla defesa contraditório, sob o color de que o despacho automático em e-mail eletrônico deixou de realizar procedimento fiscalizatório, sem que a parte tenha sido intimada a apresentar documentos ou comprovantes de pagamento indevido, cesseantes de direito de defesa. Outro sim, quanto ao mérito, a recorrente argue que restou demonstrada a retenção na fonte, bem como o recolhimento do imposto. Concluindo que o recolhimento indevido e sua devolução tem respaldo no parecer normativo CST número 8 de 1986, itens 19 e 20, abro aspas, o qual abona os trabalhos de engenharia de caráter múltiplo e disciplina a retenção na fonte do IR. Fecha aspas. Observa que as provas documentais juntadas aos autos comprovam a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, quais sejam comprovante de arrecadação de folhas 36, nota fiscal número 1601 de folhas 37 e controles internos da recorrente nas folhas 38 a 41. Esse é o relatório, presidente. Eu passo ao voto. Okay. Os voluntários é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade para conhecer. No que diz respeito à preliminar de nulidade de cerceamento de direito de defesa, presidente, eu estou afastando, ok? Porque o contribuinte controverte o fato de o despacho eletrônico cercear-lhe, supostamente, o direito de defesa e que ele entende que deveria ter sido intimado a juntar documentação complementar. E aqui eu controverto o fato de que nós estamos num ambiente de DECOMP e que o ônus, né, do que diz respeito à prova é totalmente do contribuinte no quesito de juntada de documentos e que isso é objeto, inclusive, da própria iniciativa do contribuinte de procurar a administração tributária para fazer valer
os documentos que entendem suficientes à demonstração do direito creditório. Então, eu complemento somente lá ao final das folhas 5. Não representa cesseamento de direito de defesa a realização de ato administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática necessária à comprovação do direito creditório reclamado, de forma que é possível a administração pública valer-se dos meios eletrônicos ou não para análise dos pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação de iniciativa do contribuinte, cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos necessários à comprovação da certeza de liquidez do crédito reivindicado. Com isso, presidente, eu afasto a nulidade suscitada. No que diz respeito ao mérito, penso que não assiste razão à recorrente, porquanto não ter se manifestado sobre a matéria efetivamente controvertida pela DRJ, quando o julgamento da manifestação de conformidade, onde se vê que a ratio desse DEND, que denegou o direito creditório, baseou-se na constatação de que o pagamento do DARF realizado pelo interessado já ter sido integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme consignado do despacho decisório. Observe-se que a decisão de piso objetivamente aponta que o débito a que se refere o despacho decisório foi declarado na DCTF de final 0478 e entregue em 2007, e que o instrumento apto para correção dos erros na DCTF é a declaração retificadora, que possui a mesma natureza de declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente. Fecha aspas. Apesar da constatação de inexistência de DCTF retificadora, o contribuinte não controverte nenhum elemento de prova que demonstre que o crédito não tenha sido utilizado para quitar tributos quando a transmissão da DCTF, sendo essa, inclusive, a razão apontada no despacho decisório para negar o requerimento da parte, ao asseverar que, a partir das características do DARF, discriminar exatamente aquilo que consta lá no despacho decisório. Ora, se o montante do crédito extinguir o outro débito, não pode ser utilizado para nova compensação. Essa é a razão da denegação da DECOMP objeto desse processo administrativo e, sobre tal fato, o contribuinte pretende apresentar novo fundamento, baseado em uma DCTF não retificada, sem qualquer validação de dados perante a administração tributária. Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para a quitação de outros débitos, fato que não foi objeto do recurso ou manifestação da parte. Da mesma forma, caberia apresentar a DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros procedimentos compensatórios. Outro assim, demonstram-se adequadas as conclusões da instância de piso, consignar que a alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF somente poderia ser acolhida se viesse acompanhada de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência do fato do alegado erro. Demonstração do fato gerador em questão, apuração da base de cálculo correta, aplicação da alíquota devida, etc. O que não ocorre no presente caso. O impugnante limita-se a alegar o erro, tão somente indicando os valores que, no seu entender, seriam os corretos, não junto aos autos, porém, quaisquer elementos que corroborem tais valores. A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DECOMP, que decorram do alegado pagamento indevido de tributos, importa em denegação do pedido compensatório, ou seja, do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento dos débitos por força da extinção do crédito tributário. Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é o ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a DECOMP, apresentar documentos comprobatórios, sem prejuízo de posterior complementação, e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária. Eu cito mais abaixo, presidente, algumas decisões do CARF nesse sentido, e concluo dizendo que, por fim, ressalto que o contribuinte poderia, inclusive, ter juntado novos documentos de provas relacionadas, enfim, estou reiterando aquilo que disse um pouco mais acima. O interessado nada fez para combater as razões que levaram à denegação do pedido. Razão pela qual, presidente, eu proponho que seja conhecido, eu conheço do recurso voluntário e voto para negar-lhe provimento. Ok, obrigado. Engraçado, ele não retificou o DCTF, não fez nada, ele só disse que... Não. Só disse que estava errado, que recolheu errado. É isso que eu estava vendo. Ele insiste no fato de que ele tem um crédito. E no recurso ele não controverte aquilo que fora dito para negar na DRJ.
Ok. Mais alguma dúvida? Podemos votar? Você está mudo, Efigênio. Às vezes, eu me deparo com determinada situação, igual aquele processo anterior que nós acabamos de julgar. No primeiro momento, eu estava denegando o pedido, porque eu não estava conseguindo entender o que o contribuinte queria. Aí, às vezes, você vê o contribuinte, a peça vem de uma certa forma, que ele está insistindo no direito, só que eu tenho que ter elementos. Lá eu consegui entender e tinha elementos. Aqui, digamos que ele tem direito, mas como que você vai conceder esse direito se ele não te oferece elementos para isso, elementos probatórios? Aí cai naquela discussão que nós sempre temos, Fred, que é a questão probatória. Né? Nós ficamos de mãos atadas. Nesse caso específico, o que tem de novidade é a nulidade. Eu não tinha visto nenhum processo ainda que controvertesse a nulidade do despacho denegatório, do despacho eletrônico, né? Enfim, mas eu entendo que isso não é suficiente para impedir a atuação da administração tributária, se não for tido nenhum vício, né, que impeça o contribuinte de juntar documentos e controverter o que estiver eventualmente errado. Isso, de fato, não aconteceu. Né? Não tem nenhuma nulidade. Porque é viável, sim, se não fosse a grande maioria dos atos administrativos, inclusive judiciais, hoje em dia, são eletrônicos também, já tem um formato eletrônico. Praticabilidade tributária. Isso chama-se praticabilidade tributária. Okay. Vamos votar, então, né? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Sérgio. Acompanho o relator, presidente. Tiago. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, colegas, notei aqui o item 31 da pauta ficou com o seguinte resultado: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. O item 32 da pauta, o processo também da Empresa Internacional Paper do Brasil, será relatado pelo conselheiro Fred, que tem a palavra. Presidente, é um processo muito semelhante também de DECOMP, decorrente de recolhimento maior de R-fonte, mas aqui nós estamos em 2012, lá 2014. E muda o período, as circunstâncias relacionadas à denegação são as mesmas, ok? Despacho eletrônico, com as mesmas conclusões de que já foi utilizado para compensação. A decisão de piso é idêntica à anterior, mas o contribuinte, no recurso, ele controverte a questão da nulidade, aqui que nós já apreciamos, e ele diz que outrossim, quanto ao mérito, a recorrente argui, aqui sou eu ainda no relatório, outrossim, quanto ao mérito, a recorrente argui ser equivocada a conclusão da decisão de piso, segundo a qual os pagamentos informados já teriam sido alocados a débitos do lançamento do CTF, ou seja, o mérito aqui, ele objetiva, inexistindo crédito a compensar. Segundo alega o contribuinte, abre aspas, tal premissa é equivocada na medida em que a turma julgadora analisou o caso através da DCTF original, no bojo da qual consta também duplicidade o IR-fonte referente à competência de 31 de 1 de 2012. Com efeito, a recorrente restou impedida, esse é o argumento, restou impedida de retificar a indigitada DCTF por bloqueio do próprio sistema da Receita Federal do Brasil, o qual, à época, não aceitava a retificação de declaração no exercício de 2008 e anteriores. Assim, a parte reconhece o equívoco da informação, ele aqui reconhece, entendendo tratar-se de erro formal e admite ser retificado de ofício pela turma julgadora para admitir a homologação do crédito reivindicado. Observa que as provas documentais juntadas aos autos comprovam a liquidez e certeza que são pagamento de publicidade, o equívoco da DCTF e a impossibilidade de retificação da mesma. Este é o relatório, presidente. Se não houver óbice, eu sigo ao voto, reiterando a preliminar de nulidade, afastando a preliminar de nulidade pelas mesmas razões, por entender que não há óbice, né, a um despacho eletrônico, desde que não haja prejuízo à defesa do contribuinte. Nas razões de mérito, eu reitero que, no mérito em si, a DCTF anterior já reconhece que o crédito já foi utilizado e que não é possível a turma julgadora
validar uma DCTF, validar de ofício a retificação de uma DCTF no procedimento administrativo fiscal. O que é válido hoje é a mesma DCTF de sempre, que continua vigente até então. Então, essas são as razões, presidente, para, de forma objetiva, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. É como voto. Então, obrigado. E certamente porque ele não provou, né, que está errada, que a DCTF está errada, né? Não trouxe provas disso, né? Tá bem. É porque se eu tivesse demonstrado com todas as letras, olha, realmente está errado, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu só não retifiquei porque o sistema pediu, a gente poderia até ver aí o que podia ser feito, né? Mas se ele não prova esse direito que ele alega, então, independentemente do sistema poder ou não retificar. E ele cita 2008, presidente. 2008 e anteriores. A gente está falando de 2012. Pois é. Não tem como validar o argumento, não. Exato. A meu ver. Exato. A meu ver. Exatamente. E ainda tem um outro problema, nem falei do outro processo, mas já que eu estou falando, estou com a palavra aqui, lembrando que é fonte em benefício de terceiro. Não é isso? Sim. Então, assim, ele só poderia repetir em débito, certo? Se tivesse aqui a ciência lá do beneficiário, do pagamento, para não ter aproveitamento de publicidade, né? Ainda tem esse porém aí que não, a gente não precisa nem chegar aí, porque antes disso já perde o fôlego. Não foi, tá? A DRJ não foi nessa linha, então eu não tinha sequer que controverter. Foi no... porque a defesa já perde o fôlego bem antes disso, né? Então, chegando lá. Colegas, vamos votar, então. Gente. Está mudo. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também acompanha o relator, presidente. Acompanha o relator, presidente. Tiago. Acompanha o relator, presidente. Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Então, colegas, o item 32 da pauta teve o seguinte resultado de julgamento: negar provimento, recurso voluntário, pouco unanimidade. Anotar isto aqui. O item 33, nós não vamos poder antecipar, porque terá sustentação oral, e vem para o item 34. Então, a gente já pode avançar para a pauta de dia 21 à tarde. Né? O item 35 também não podemos antecipar, e teremos a sustentação oral. O item 36 é repetitivo do 35. Então, vamos ao item 37 da pauta, processo da empresa Engebank Avaliações Limitada. Esse processo é paradigma para o item 38 da pauta. O processo será relatado pelo conselheiro Wilson. Tem a palavra. Tem que colocar o processo, Wilson. Isso, estamos eu vou adiantados. colocar. Isso, já vou colocar. 37, não é isso, presidente? Correto. Está lá já. Correto. Está lá já, tá? Já coloquei, pessoal. Obrigado. Ok. O item 37 da pauta, presidente, Engebank Avaliações Limitada. Trata-se de recurso voluntário contra a acordo de primeira instância, que julgou improcedente manifestação de inconformidades interposta contra despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada, cujo crédito informado foi de pagamento indevido a maior de RPJ. A compensação não foi homologada conforme o despacho decisório eletrônico, que o recolhimento relativo ao taxa Colegas, vamos fechar os microfones, deixar só o relator. A compensação não foi homologada conforme o despacho decisório eletrônico notado nos autos, porque o recolhimento relativo ao DARF, informado na lei COMP, foi alocado a débito do contribuinte e não restando saldo disponível para compensação. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que a não homologação da compensação
ocorreu pela falta de retificação da DCTF e que na DIPJ constaria o valor correto do valor do IRPJ apurado. A turma julgadora constatou que a retificação da DCTF foi realizada após a emissão do despacho decisório e, dessa forma, não teria o condão de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito compensado, sendo necessária a comprovação do erro, mediante a apresentação de documentação contábil e fiscal, que deu suporte à retificação implementada. E afirmou ainda que a DIPJ não configuraria documento suficiente a comprovar qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida. Eventualmente, a DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF, caso estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que desse suporte aos valores reclamados. Cientificado do acordo, o recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que o acordo recorrido faltou-se numa análise superficial da causa, ao passo que a retificação da DCTF, mesmo que ocorrida após o despacho decisório, revelar-se-ia até mesmo desnecessária diante do princípio da verdade material e que constaria dos autos documentação contábil e fiscal suficiente para a comprovação do recolhimento maior. Wilson, desculpa, é só uma questão de ordem. Eu acho que o FGN caiu. FGN, você tá em algum lugar? Não. FGN e o Sérgio. Não, o Sérgio eu acho que está conectado, mas fechou. Eu tô aqui. Estou aqui também. O Lucas também, eu acho que foi o FGN mesmo que caiu. Vamos ver aqui se escreve aqui alguma coisa. Escreveu aqui alguma coisa. E o problema aqui, retornando. Vou esperar um pouquinho, então, Luiz, porque... Ok. Postou no grupo que está retornando. Eu estou aqui também. Está reiniciando a máquina, presidente. Vamos aguardar um pouco. Beleza. Vamos aguardar. E aí vai ter que reiniciar a gravação também. Ele grava também, né? Engebank. Eu acho que a gente vai ficar só com as sustentações orais mesmo, para quarta e quinta, né? Quarta-feira também? Quarta-feira a gente está quase fechando a pauta de quarta, né? Nossa. Quinta-feira. De repente, Lucas, você vai mais cedo lá para o posto amanhã, porque eu acho que a gente de manhã vai terminar. Amanhã a gente vai terminar mais cedo, né? A sessão do turno da manhã. Presidente, até te fazer uma questão, porque eu realmente não sei como proceder a esse respeito. A gente talvez conversar com o pessoal competente, mas da equipe lá nas horas, para todos os efeitos, a gente antecipando os itens da pauta do dia 14, nas minhas informações do sistema, eu coloco como se quarta-feira à tarde, por exemplo, eu não tivesse sido atuado na Suprema. Não? Não, quarta tarde a gente está aqui, a gente vai julgar os processos que tem acompanhamento, sustentação. Tem os acompanhamentos. Não vai ter nenhum período que a gente vai ficar sem atividade. Não, isso não, tá certo? Não tem problema aí em relação a essa questão aí da presença, da remuneração, ação, certo? A gente comparece, presente, só que vai ser jogo rápido, né? 2 processos, 3 processos, a gente não vai ter que ficar até mais tarde, certamente não vamos ter que ficar até mais tarde amanhã. Nem quinta. Alô? Ótimo. FGN. Obrigado pelos esclarecimentos. Ok. FGN? Eu vou sair de novo? Vai sair por quê? Ele caiu de novo. Caiu de novo. Ele entrou e caiu. Agora voltou. Tá tudo bem, gente. Estamos te vendo aqui. Tá ok. Opa, tá ok agora? Estão me ouvindo? Sim. Estamos. O meu computador, ele simplesmente travou. Eu não conseguia nem o Ctrl Alt Del. Travou tudo. Eu tive que reiniciar. Peço desculpas aí. Tá? Travou tudo.
Problema. Ok. Tranquilo. Então vamos lá, Só uma gente. observação, tá, Nilson? Só uma Oi. observação. Na tarde de sexta, não há nenhum processo com acompanhamento nem nada. Então, só para ficar alerta em relação a isso, porque se nós julgarmos todos, a gente não vai ter processo na sexta. Esses são poucos processos, né? Na 99 tarde. para frente. 99. Acho que são dois processos. Três processos. Esses aí a gente não. São dois, na verdade, são dois processos, porque um é repetitivo. Então, certo? Eu coloquei pouco mesmo, exatamente para. Né, porque eu sabia que. Eu imaginei que a gente não ia chegar lá. E aí eu coloquei poucos, e aí esses dois a gente não antecipa. Tá certo? Exatamente para. Sexta-feira ou. É quinta. Perdão. É quinta, porque o Fred já está em agosto, entende? Estou pensando na próxima pauta. Estou pensando em agosto mesmo. O Lucas já ficou desesperado. Poxa, vamos até sexta. Nossa senhora. Não, porque agosto vai ser meu primeiro mês de processos indicados para a pauta, né? E você tem que lembrar que eu não tenho essa vivência da administração de dentro de DRJ, que muitos de vocês têm. Então, o mero ato de fazer os primeiros votos já é uma novidade. E ainda me faltam 70 horas. Eu já matei 70, faltam 70. É assim mesmo, Lucas. Bem-vindo ao CRAF. Agora que você está começando a aterrissar. Mas vamos lá, né, Wilson? Vamos lá. Eu parei aqui, o Efigênio. Gravação, presidente, a gravação. Tá certo, obrigado, Fred. Efigênio, você precisa retomar a gravação, né? Deixa eu clicar, ver se ele abre aqui. Eu não parei, eu continuei a gravação. Tá certo? Mas, Lucas, qualquer problema, qualquer ajuda, estamos à disposição, viu? Muito obrigado. Okay. Vou acessá-los aí. Vem que seja só para dar um apoio moral. Entre as pessoas, para ninguém se cansar demais. A hora que eu percebo que eu tô chegando no meu limite, eu mudo de. Gravação iniciada, presidente. Podemos. Ok, obrigado. Então, conselheiro Wilson, nós pequeno intervalo aí, porque questões técnicas, intervalo no relato, né, do conselheiro Wilson. Então, como vai ficar gravado aí no backup do Efigênio, o meu continuou, né, mas como vai ficar gravado no backup do Efigênio, só para esclarecer, né, que o conselheiro Wilson está relatando o item 37. O item 37 da pauta, houve um problema técnico, o Efigênio caiu, então eu pedi ele suspender, e vamos retomar agora, então, o relatório do item 37 da pauta EGBEM. Conselheiro Wilson, a palavra. Obrigado, presidente. Então, continuando o relatório do item 37, a partir da ciência da manifestação do acordo, né, manifestação de conformidade pela recorrente, cientificada do acordo. O recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que o acordo recorrido pautou-se numa análise superficial da causa, ao passo que a retificação da DCTF, mesmo que ocorrida após o despacho decisório, revelar-se-ia até mesmo desnecessária diante do princípio da verdade material e que constaria dos autos documentação contábil e fiscal suficiente para a comprovação do recolhimento amanhã. Defende que o parecer normativo COSIT número 2 de 2015 evidencia que a retificação das obrigações acessórias para comprovação do pagamento indevido a maior revelou-se legítimo, ainda que tenha sido realizada após a ciência do despacho decisório. Requeriu, ao final, o provimento do recurso, ou, caso se entenda necessário, que o julgamento seja convertido em diligência para que, em atenção ao princípio da verdade material e outros que regem o processo administrativo fiscal, seja feita a conferência de outras obrigações acessórias da recorrente, além daquelas que constam nos autos. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Ok. Recurso voluntário, tempestivo, preenche demais requisitos de admissibilidade e, assim dele, toma conhecimento. A recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento indevido a maior de RPJ. A compensação não foi homologada porque, a partir das características do DARF, descrito no ADECOM, origem de pagamento indevido a maior, a autoridade administrativa constatou que o pagamento foi integralmente alocado a débito informado em DCTF, portanto, não restou o saldo disponível para compensação. A turma julgadora ACOA manteve a não homologação da compensação,
ao argumento de que a DCTF retificadora, contendo a informação do débito de RPJ com valor menor do que o DARF recolhido, foi encaminhada após a emissão do despacho decisório. Seria necessário, assentou a DRJ, que para se revestir de liquidez e certeza o crédito tributário pleiteado, a recorrente apresentasse documentação contábil e fiscal que dessem suporte à retificação implementada. Dialogando com a decisão recorrida, a recorrente juntou aos autos documentos contábeis, que são o livro diário, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e planilha com relação de notas fiscais emitidas. Entendo que a juntada de referidos documentos, em sede de interposição de recurso voluntário, pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a comprovar a alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapôs-se argumentos da turma julgadora a qual, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do artigo 16 e 29 do Decreto 7235, de março de 72, em casos específicos, como a hora analisada. E a jurisprudência desse tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal, conforme se constata nos julgados que o abaixo elenco. É certo que os documentos juntados aos autos do recurso voluntário, bem como os que haviam sido juntados na manifestação de inconformidade, podem ser caracterizados como início de prova e não forem analisados, e devem, para evitar a supressão de instâncias, serem examinados pela autoridade administrativa. Quanto à retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, tal possibilidade pode ser admitida, desde que acompanhada de provas, conforme o entendimento deste Conselho exarado nas emendas abaixo reproduzidas. E o próprio fisco tem admitido a retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório, conforme assentado no parecer normativo positivo número 2, de agosto de 2015, cujo exerto de interesse colaciono abaixo. E aí eu faço realço que a seguinte frase: não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o pré-deconto, que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela INRB 1110, de 2010. Isso posto, opto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, a fim de reconhecer o início de prova capaz de corroborar as alegações da recorrente, determinando o retorno dos autos à unidade de jurisdição da recorrente, a fim de que seja emitido um novo despacho decisório, levando em consideração as provas e informações constantes dos autos, sem prejuízo da unidade de origem, intimar a recorrente para a apresentação de novos documentos, se assim entender necessário, para fim de comprovar seus argumentos. Há que ressaltar que a emissão de novo despacho decisório decorre de informação equivocada prestada pela própria recorrente, que provocou a não homologação da compensação pleiteada, por levar a autoridade administrativa a concluir que o DARF informado na DECOM tinha sido alocado integralmente ao débito confessado na DCTF original. Com que ainda considerar que, enquanto a recorrente não for cientificada de uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com exigibilidade suspensa por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, a recorrente deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Isso, então, a gente retificou a DCTF, apresentou prova só, junto ao recurso voluntário. Eu acho que é aquela decisão costumeira, né, que está sendo costumeira nossa, né, de retornar a DRE. Só fiquei na dúvida, o parecer normativo POSIT 2 é de 2015 mesmo? Para mim ele era mais recente, né? É 2015. Nossa, o tempo passa rápido demais. Vamos votar, colegas. Presidente, só uma... Relator, presidente. Não, desculpa, o Lucas pediu a palavra. Só fiz uma retificação, acho que você comentou que o contribuinte só juntou documentos com recurso voluntário, e pelo relatório, parece que o contribuinte juntou documentos com recurso voluntário, mas também com a manifestação de conformidade, e que não chegaram a ser analisados nem pela DRJ. Se eu não entendi bem, foi isso. Só, acho que não muda a decisão, mas... Não sei, vou perguntar o relator. Bem, eu acho que eu ressaltei isso aí, viu? Sim, esse aqui, você ressaltou bem.
eu entendi que o presidente tinha ficado não tinha pegado... Não, é porque eu ouvi a decisão da RJ, disse assim, olha, não basta aí ficar desse tempo, tem que provar. Então a TJ entendeu que não tinha essas provas, né? Isso, acho que é mais nesse sentido. Mas ele trouxe novos documentos no recurso voluntário, não trouxe? Sim, trouxe também. No relatório, Lucas, tem assim, a turma julgadora, a COR, constatou que a retificação da DCTF foi realizada após a emissão do despacho e, dessa forma, não teria o condão de revestir de liquidez e certeza o direito do crédito compensado, sendo necessária a comprovação do erro, mediante a apresentação da documentação contábil fiscal que deu suporte à retificação implementada. E aí controverteu a questão da IPJ. Deixa eu me referir ao trecho o trecho que me fez fazer esse apontamento foi o seguinte: é certo que os documentos juntados aos autos no recurso voluntário, bem como os que haviam sido juntados na manifestação de inconformidade, podem ser caracterizados como indícios de prova e não foram analisados. Assim, parece, o relatório também, os documentos juntados na manifestação de inconformidade não teriam chegado nem mesmo a ser analisados. Mas foram menos, né? Porque ele juntou depois do recurso voluntário, livro diário, balanço patrimonial... Sim, foram menos documentos, mas em ambos os casos não houve uma análise da documentação. Eu não sei, eu acho que não pode dizer que não houve uma análise, talvez a considerada insuficiente. Tá. Quando ele diz assim, não aprova, quer dizer que não foi juntado, quer dizer que não, se não há, pode significar não há prova competente o suficiente. Então, aí não dá para dizer, teria que aprofundar. Mas, como você mesmo disse, não vai fazer diferença para o resultado, né? Vamos votar, então. Efigênio. Com o relator, presidente. Jefferson. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator. Tiago. Com o relator, presidente. Eu acompanho o relator também, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do item 37 da nossa pauta ficou da seguinte maneira: dar provimento parcial ao recurso voluntário por unanimidade, certo? Para votar a RF nos termos do voto do relator. Aí depois eu vou pegar aqui o dispositivo. Aí no caso, o dispositivo, que você faz essas considerações aí, tem 2 parágrafos de considerações após, mas o dispositivo é esse misto posto, né? Volta para o provimento. Certo. Então vai ser isso aí que eu vou transcrever na nossa ata. Vou copiar logo aqui. Bom, colegas, o item 38 da pauta, ele é repetitivo do item 37, que a gente acabou de estudar. Então, o resultado do 37 vai ser reproduzido no item 38. O item 39 da pauta seria o seguinte. Considerando que a gente tem bastante tempo, vocês querem continuar ou querem parar agora? A gente volta mais um para fechar as 20 horas? Ou... Por mim, podemos continuar, né? Podemos botar mais um por mim. Vamos fazer esse próximo e aí a gente encerra, presidente. Está bem adiantado, mas não custa. Tá certo. No primeiro dia. Já estamos aqui mesmo, né? Então, nós estamos no clima de agosto, né? Exatamente. Uma pena que estamos no clima de agosto, mas não com o número de processos de agosto. Mas, enfim, vários testes. Só um laboratório de agosto. Sim. Então, colegas, vamos voltar ao item 39 da pauta, o processo da empresa Pax 2007, consultoria e gestão limitada, processo que será relatado pelo conselheiro Efigênio, lembrando que esse processo é paradigma para os processos 40 e 41, certo? Então, com a palavra, o conselheiro Efigênio para relatar. Obrigado, presidente. Trata de recurso voluntário, né, face de acordo de primeira instância, que julgou improcedente manifestação de conformidade, que o objeto era o quê? Compensação de débitos próprios com crédito de estimativa decorrente de pagamento indevido ou a maior. A DRJ, né, afastou não julgou improcedente, melhor dizendo,
a manifestação de conformidade, o argumento de que ela não apresentou documentação contábil fiscal para comprovar o direito creditório, né? O contribuinte, em recurso voluntário, ele requer homologação, né, e aduz que retificou a DCTF e apresentou documentação comprobatória, não apresentada em primeira instância. Ou seja, a discussão é semelhante à que nós acabamos de ter no processo anterior. Então, passando ao voto, aí aqui eu já detalho o qual que foi a controvérsia, né? Então, já passando para o item 7, né? Não, é importante o item 6, por causa do período, né? A recorrente apresentou o DECOMP em que compensou débitos próprios, com crédito decorrente, pagamento e devida maior de estimativa, no valor de 54 mil. Período de apuração, 31/1/2010. Chama atenção para esse período. O despacho não homologou a compensação, né, porque o crédito já teria sido utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, então não estaria disponível. Em impugnação, o contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF, né, e informou que retificou. A decisão aceitou a retificadora, né, e informou, em que o contribuinte informou não ter apurado IRPJ no período 1 de 2010, né, e indeferiu o crédito devido ao quê? A ausência de documentação contábil fiscal, né, como nós acabamos de ver. Isso está lá nas folhas 49. Aí eu faço o meu arrazoado, a minha fundamentação legal, que é nos itens 8, 9, né, e no item 14, eu entro, né, propriamente dito, no voto. Em recurso voluntário, a recorrente apresenta livro diário e balancete referente ao período 2 de 2010. E argumenta que o livro diário do ano calendário 2010, anexo 2, não deixa dúvida de que o valor do DARF foi devidamente contabilizado como pagamento indevido pela recorrente, precisamente em 26 de fevereiro de 2010, dia da quitação do DARF. Sustenta ainda que o balancete do mês de, aspas, né, fevereiro de 2010, vou colocar isso aqui entre itálico, né, que o balancete do mês de fevereiro de 2010 não contempla imposto de renda a pagar, ou similar, a qual, se existisse, estaria posicionada entre as contas, né, ISS a pagar, contribuição social a pagar.